Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a regulamentação das redes, que tudo indica vai ser feita agora no dia 27 de novembro pelo STF. Né? É um absurdo isso, é mais uma regulamentação que não faz sentido, que não tem eficácia e, pior de tudo, está sendo feita pelo STF. Não deveria ser feita pelo STF. Se o Congresso, que é a voz do povo, a Câmara eleita pelo povo, não quer regulamentar as redes, é porque não interessa nada demais, não pode ser regulamentada a rede. Mas a gente já sabia que eles iriam fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, por exemplo, depois da explosão na Praça dos Três Poderes, o diretor da Polícia Federal agora está defendendo a regulamentação das redes. A verdade é, eles já iriam fazer isso de qualquer forma. A gente já sabe disso. Mesmo antes dessa explosão desse maluco lá no STF, certamente piorou a situação, né? Eles se sentem mais confortáveis de fazer esse julgamento agora, mas eles já iriam fazer esse julgamento de qualquer forma, porque esse pessoal acha que o problema são as redes. E eu já expliquei para vocês que não, a solução são as redes. O problema é a mídia tradicional e a esquerda que não percebeu ainda que está no mundo errado. O mundo para qual a esquerda foi criada, ele não existe mais. Esse mundo atual, a esquerda é inócua. Pior do que isso, é danosa, né? É ineficiente, é gastadora, piora a situação. Ninguém vê nenhuma vantagem nas soluções estatais. Mas é lógico, como eu já falei para vocês, nunca que eles vão chegar a essa conclusão. Eles vão chegar à conclusão de que tem que censurar as redes e que tem que prender mais bolsonarista, né? Enfim, e já haveria essa regulamentação de qualquer forma, a gente já sabe. Agora a questão é a seguinte: surgiram alguns artigos aqui no Migalhas e no Jota. Para quem não conhece esses sites, são sites específicos de direito, de pessoas falando sobre como poderia ser essa regulamentação pelo STF da liberdade de expressão, ou seja, como que o STF poderia modular essa coisa no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet é aquele que diz que não se pode censurar a internet. Olha que coisa, né? E existe uma ação de inconstitucionalidade, né, questionando se esse artigo seria inconstitucional, e a gente vai ver algumas alternativas aqui de como que o STF pode encarar esse tipo de situação e quais seriam as consequências disso. Né? Essa notícia foi sugerida por Bernard Fraga, Christian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, então é o que eu falei para vocês. É lógico que essa explosão lá no STF piorou a situação, né? Tornou tudo mais frágil, dificultou todo o processo de aceitação da direita que está acontecendo, que vai acontecer inevitavelmente, tá, gente? Eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda vai crescer. Nós estamos ganhando esse jogo. Para quem não está prestando atenção, nós estamos ganhando esse jogo. Não é o Alexandre de Moraes que está ganhando, não é a esquerda que está ganhando, eles estão desesperados, estão usando a força exatamente porque estão desesperados. É questão de tempo. Ninguém consegue governar usando exclusivamente a força. Inevitavelmente esses ditadores caem. Quanto tempo vai levar? Eu não sei, né? A ditadura militar brasileira levou 20 anos. Quanto tempo vai levar para a ditadura judicial brasileira do Alexandre de Moraes? Eu não sei. Mas a gente está ganhando esse jogo, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente está ganhando esse jogo. Só que, é lógico, né, não vai ser, não é que a gente vai ganhar todas as batalhas, algumas batalhas a gente vai perder, a gente vai ganhar guerra. As batalhas, uma ou outra, a gente vai acabar perdendo. E, por exemplo, esse caso lá da explosão no STF, eu já falei para vocês, é muito ruim por vários aspectos, mas nesse caso específico aqui, eu nem diria que muda muita coisa, porque a verdade é que o STF já estava com o interesse de censurar as redes sociais, já tem uma solução para isso, já quer fazer isso de qualquer forma. E como que eles podem fazer isso? Né? Porque o grande problema nessa história é que isso claramente é uma atividade do Congresso, é o Congresso que deveria fazer esse tipo de regulamentação. Né? E aí o STF está com aquela história de que, não, se o Congresso não fez, ele está se omitindo, a gente vai fazer. O que é um erro. Não é assim que funciona. O Congresso não aprovou a lei das fake news exatamente porque a população não quer isso. A população está vendo que isso é mera censura. Não vê esses monstros que o STF, que a esquerda vê nas redes sociais, na verdade não existem. São monstros apenas porque ameaçam a esquerda, porque questionam o STF, porque fazem críticas à estrutura do governo brasileiro. E isso são críticas legítimas, são coisas que a democracia deveria aceitar sem problema algum. É lógico, quem é criticado nunca gosta. A esquerda está detestando isso, por quê? Porque vê que está perdendo força, não está conseguindo eleger mais ninguém, não conseguem mais tocar corações e mentes das pessoas, né?
Aliás, vamos ver como é que vai ser as manifestações hoje do fim da jornada 6x1, que, bom, vamos ver. Mais tarde, vou fazer outro vídeo sobre isso mais adiante, né? Mas, enfim, o que aconteceu, né? Então, eles já tinham decidido, eles já iam fazer isso de qualquer forma. Isso não mudou, isso eles já iam fazer. O curioso é esse daqui, ó. Tem dois artigos aqui, ó. Esse aqui do Gustavo Borges, Dr. Gustavo Borges, e esse outro aqui do Dr. Henrique Zétola e do Dr. Jamil Assis. O Jota e o Migalha são sites de advogados, né? Então, isso aqui é opinião, não é que... Não estou dizendo que é isso daqui que o STF vai fazer, mas eles estão apresentando algumas alternativas que poderiam ser adotadas pelo STF nesse julgamento, e a gente já pode ter uma dica, né, do que seria isso daí. Lógico, a gente só vai saber no dia 27, quando começar esse julgamento do STF, que a gente vai ter certeza do que acontece, né? E bom, o que eles estão colocando aqui, primeiro esse caso aqui do Dr. Gustavo Borges aqui no Migalhas, ele fala sobre como que o STF poderia considerar a questão da modulação do artigo 19. O que ele fala aqui é que provavelmente o que vai acontecer? Esse julgamento é para verificar a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que proíbe censura prévia na internet, né? E esse artigo, segundo as informações, segundo a proposta da ação direta de inconstitucionalidade, da ADI, justamente ele está sendo questionado, como se fosse algo inconstitucional. O que ele acha que vai acontecer, tá? E de novo, isso aqui é uma opinião dele, mas que faz sentido, tá? É que o STF vai declarar que sim, o artigo 19 é válido, é constitucional, porém ele deve ser modulado de acordo com a Constituição. Essa ideia de modulação de acordo com a Constituição é um conceito comum, isso existe em várias outras ações por aí. O STF diz que aquele entendimento da lei é válido, mas você tem que incluir uma outra coisa ali para estar de acordo com a Constituição, né? E, de novo, isso é um dos pontos que eu acho que é terrível. Não deveria existir esse papo de modulação de acordo com a Constituição. Ou o STF decide que a lei é inconstitucional e ela é cancelada, ou o STF decide que a lei é constitucional e ela está valendo. Né? Esse negócio de modulação de acordo com a Constituição abre justamente caminho para o STF legislar. Eles têm feito isso direto. Por quê? Porque daí o que ele faz aqui é exatamente isso. Ele pega um monte de princípios, não apenas da Constituição brasileira, mas também do direito internacional, e aplica a esse artigo 19, chegando à conclusão de que a decisão do STF seria que... então, a decisão, segundo eles estão dizendo aqui, o artigo 19 seria constitucional, porém, as plataformas deveriam se adequar a prevenir determinados temas, ou seja, as plataformas deveriam fazer censura prévia de conteúdos manifestamente ilegais gerados por terceiro que atentem contra o Estado Democrático de Direito, atentem contra o processo eleitoral, racismo, exploração e abuso de crianças, terrorismo, emergência em saúde pública, olha só, violência de gênero e contra as mulheres. E, de novo, não tem nada aqui que eu não concorde. Eu acho realmente que quem atenta contra o Estado Democrático de Direito está fazendo uma coisa errada. Exploração e abuso de crianças, evidentemente, terrorismo também, violência de gênero contra as mulheres, concordo plenamente. A questão toda dessa história toda é que você tem uma margem de subjetividade nisso daí, né? Por exemplo, eu vou gravar daqui a pouco um vídeo falando sobre um ministro japonês que quer proibir casamento de mulheres depois dos 25 anos para incentivar as mulheres a casarem mais cedo e daí a terem filhos. É uma ideia idiota de político, é uma crítica. Mas e aí? Eu posso falar sobre isso? Porque isso não é violência de gênero contra as mulheres. Eu estou explicando algo que está acontecendo no Japão, eu estou criticando essa coisa, mas não deixa de ser uma violência de gênero. Você proibir mulheres de casar a partir de uma idade, para mim, é violência de gênero. Talvez não seja para outras pessoas. Não é para o cara do Japão. O cara do Japão acha que isso é normal. Entenderam o problema? Você começa a ter situações limítrofes. E quem é que vai decidir isso, né? Emergência em saúde pública. Olha só, ninguém questionou a Covid. A Covid existiu, foi uma emergência de saúde pública. Mas e eu que questionei a questão do lockdown, do fique em casa, que eu achei um absurdo, e continuo achando um absurdo. E aliás, já tem vários estudos mostrando que foi um absurdo mesmo, que não ajudou em absolutamente nada o fique em casa e no final das contas prejudicou a economia, prejudicou as pessoas, prejudicou a saúde física e mental das pessoas e não ajudou em nada na pandemia.
mas é uma crítica a uma emergência de saúde pública. E aí, como é que fica? Seria proibido também? Entendeu? O problema de todas essas coisas aqui, ó, atentar contra o processo eleitoral. Se eu faço uma postagem dizendo vamos lá botar fogo nas urnas eletrônicas, isso é atentar contra o processo eleitoral. Eu concordo que é uma coisa errada. Mas e se eu faço uma crítica às urnas eletrônicas? Eu digo que as urnas eletrônicas não funcionam, não tem problema. Eu já falei para vocês que eu não tenho problema nenhum com as urnas eletrônicas, ao contrário, sou um grande fã das urnas eletrônicas brasileiras, mas eu acho que as pessoas têm o direito de questionar. Ué, por que não? Sempre questionaram. O Flávio Dino já questionou, o Lula já questionou, um monte de gente já questionou as urnas eletrônicas brasileiras, porque que agora é um atentado contra o processo eleitoral. E aí? Onde é que está o limite desse negócio? Entende como todas essas coisas aqui, elas são coisas que têm questão subjetiva, né? Todas elas têm questão subjetiva. E aí a plataforma ela vai ter que punir isso previamente, ou seja, ela não vai receber uma ordem judicial para fazer isso, ela vai ter que evitar isso antes. O que vai acontecer para as plataformas? Certamente a multa vai ser pesada. Então elas muito provavelmente vão preferir cortar qualquer coisa. E aí você simplesmente matou toda a discussão sobre, por exemplo, questão de segurança das urnas. Eu tenho vídeos meus aqui em que eu defendo a urna eletrônica desbancando cada oposição que o pessoal coloca sobre isso, sobre todas as críticas que o pessoal faz à urna eletrônica, eu respondo uma a uma delas. Mas é um vídeo que eu faço algumas críticas ao processo eleitoral brasileiro. Eu falo não, tem algumas coisas que estão erradas no processo eleitoral brasileiro. E aí, esse vídeo inteiro vai ser tirado por conta disso daqui? É possível que sim, porque o YouTube vai chegar à conclusão de que, olha só, é arriscado. De certa forma, como você está criticando o processo eleitoral brasileiro, você está atentando contra o processo eleitoral brasileiro. Eu faço vídeos aqui dia sim, dia também, criticando o Alexandre de Moraes. Ele está implantando uma ditadura judicial brasileira, está tomando medidas absurdas e desproporcionais para calar a direita sem ter nenhuma base na realidade. E aí, isso é atentar contra o Estado Democrático de Direito ou não é? O ponto é que as plataformas, para evitar problemas, elas vão acabar cortando todos esses canais, provavelmente o meu, e vários outros que falam de política, e vão ficar só com os canais lá do pessoal que faz brincadeirinha, do Felipe Neto que faz brincadeira, não sei o que lá, do Big Brother Brasil, e não sei o que lá. Ou seja, vai ser uma situação muito triste, né? Vai acabar justamente por deixar essa decisão para as redes sociais, a tendência é que as redes sociais acabem piorando a situação, acabem sobrecensurando os tópicos, e com isso vai acabar gerando um problema sério para o resto dos brasileiros. A gente não vai poder mais discutir política basicamente com base nessas coisas todas que estão aqui. Eu acho um absurdo, acho um erro enorme, mas eu não duvido que vai ser alguma decisão nesse sentido que o Alexandre de Moraes vai tomar, que o STF vai tomar, né? E aqui eles descrevem mais detalhes aqui, mas no final das contas é essa a história, né? Ou seja, o que imagina-se é que o artigo 19 vai ser declarado constitucional, mas em razão da interpretação conforme a Constituição, reconhece que os provedores devem fazer a limitação da liberdade de expressão nos seguintes casos excepcionais e coisa e tal. Enfim, essa é a situação. Uma situação muito ruim. De novo, eles acham que isso vai fazer com que o brasileiro passe a gostar da esquerda, vai voltar a ser PT versus PSDB. Nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é que as discussões vão continuar da mesma forma nos pontos que interessam, que é no WhatsApp da galera, transitando nos Telegram do pessoal, grupo da família, ali que dá a discussão política, né? E, infelizmente, no YouTube muitos canais vão acabar sumindo. O meu é muito provável que suma, não sei o que vai acontecer, mas espero que não, mas existe essa possibilidade realmente, né? Outra coisa é uma solução parecida com o que foi feita na Alemanha, né? Eles contam aqui o caso de quando teve ataques de muçulmanos contra alemães, lá em 2015, 2016, o Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, que é um partido que muitos chamam de extrema-direita, embora a única pauta realmente que você pode chamar de extremista é ser contra a imigração, e não vejo isso como uma pauta extremista. Eu sou a favor da imigração, acho que a imigração é uma coisa positiva para os países. Sim, concordo, é um absurdo as pessoas que estupraram mulheres e bateram em pessoas lá na Alemanha, né, imigrantes que fizeram isso, têm que ser processados, têm que ser presos, evidentemente, são criminosos, mas isso não quer dizer que todos os imigrantes sejam. Esses imigrantes que são criminosos são uma minoria, como qualquer grupo vai ter lá as maçãs podres em qualquer grupo que você pegar. A imigração, de forma geral, é muito positiva para os países, embora eu reconheça que tem problemas.
né? Em algumas situações você tem mesmo que fazer talvez uma triagem mais profunda, você tem que fazer uma limitação mais séria sobre imigração. Então, assim, embora eu seja favorável à imigração, eu acho que a discussão é válida. A gente tem que discutir mesmo esse negócio de imigração. A Europa tem razão em discutir esse tipo de assunto, né? Enfim, então isso cresceu o AfD. E lá na Alemanha o pessoal ficou apavorado. Caramba, um partido de direita, a extrema-direita, neonazista, não sei o que lá, botaram todos os termos ruins sobre o AfD e disso resultou uma lei que praticamente proibia o AfD nas redes sociais, né? Eles fizeram uma lei com o chamado NetzDG, esse nome aqui em alemão, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar essa coisa aqui, tem um monte de letras aqui, um monte de consoantes juntas, eu nem saberia como começar a pronunciar isso, vou ficar com o NetzDG, que é o nome do programa lá, que passou a funcionar em 1º de janeiro. Detalhe, tá? Isso aqui foi uma regulamentação aprovada no Congresso alemão. Então, diferente do STF, que está querendo fazer na marra, o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, sem ter um voto, ele está querendo estabelecer regra para o povo brasileiro, aqui não. Na Alemanha, foi o Congresso alemão, você pode concordar, pode discordar, mas foi feito da forma correta. Então, isso começou a funcionar em 1º de janeiro de 2018 e basicamente começou a ter um monte de censura, né? Tanto do Facebook, quanto do X, quanto do YouTube. E basicamente, o que é esse sistema, né? É justamente uma coisa parecida com essa. Uma lista de tópicos. Então, repara, o juiz não precisa mais dizer, ó, apaga essa postagem aqui, apaga essa coisa, não. O juiz pode falar assim, qualquer coisa que seja contra, sei lá, criticando urnas eletrônicas, eu quero que vocês removam tudo. E as redes sociais precisam remover tudo que tem daquilo ali. Então, isso é o que é o NetzDG lá da Alemanha, que é a legislação da Alemanha sobre isso, né? Então, eles emitem essa ordem para as plataformas, ordens genéricas, e as plataformas têm que sair apagando tudo que tem relação com aquilo. E aí você cai no mesmo problema. Por quê? Porque você tem a situação de que o que é exatamente um atentado contra o Estado Democrático de Direito? Até onde que vai isso? E se você está discutindo uma crítica ao STF, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito? E se você defende uma posição diferente com relação às urnas? Eu acho que o voto no Brasil deve ser tudo em papel. Uma ideia idiota, mas e por que não? Por que você não pode discutir isso? Isso é um ataque ao processo eleitoral, né? Enfim, você cai no mesmo problema que eles falam aqui. Começou a ter essa questão que isso se tornou um modelo para países autoritários. Tá? A Rússia copiou a legislação da Alemanha, né? A China copiou a legislação da Alemanha. Ou seja, no final das contas, a legislação alemã foi copiada por esses países autoritários e não seria estranho se o Brasil copiasse também nessa decisão do STF a mesma coisa. Ou seja, não só ficariam esses itens aqui que eles já consideram absurdos e coisa e tal, como ficaria mais a possibilidade do STF emitir ordens dizendo, olha, conteúdo desse tipo aqui tem que tirar tudo, não pode ter nada de conteúdo desse tipo. E, de novo, o que isso vai levar? Isso vai levar à sobrecensura, porque aqui, a inspiração para o Brasil, pode ser que seja inspiração para o Brasil, né? Infelizmente, né? Ou seja, isso é a história. Vai ser ruim, qualquer que seja a decisão do STF no dia 27 de novembro. Pode ser que o meu canal não sobreviva a isso, já ficam avisados. Eu provavelmente, nesse caso, vou continuar com canais em redes descentralizadas, como o BitChute, e o Rumble, e o Odyssey, e outras redes que ainda funcionam aqui no Brasil, mas que não tem muita audiência, né? Não ganha muito dinheiro, mas fazer o quê? Eu provavelmente vou continuar por lá, caso o meu canal suma, mas a expectativa é isso daí. Agora, o mais curioso dessa história é o que eu falo para vocês. Eles fazem isso achando que vão destruir a direita no Brasil. Sabe o que aconteceu na Alemanha? De lá para cá, o AfD só cresce. Só cresce. E cresce cada vez mais. Nas últimas eleições se tornou, em várias regiões da Alemanha, o partido mais votado. Apesar dessa censura toda, que foi feita com o objetivo de matar o AfD. Pois é. Boa sorte aí, Xandão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.